amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, tudo bem com todos e todas? Mais uma vez, celebrando juntos essa reflexão da Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. Essas 2 semanas eu estou de férias, eu não estou em casa naquele cenário habitual. Estou numa cidade daqui de Pernambuco. Está acontecendo um festival de música, cultura, arte. Até ao fundo talvez vocês escutem som de música, porque a cidade toda tem vários palcos e música, arte, vida. E a gente deu essa pausa também para descansar um pouco e vivenciar esse respiro, inclusive porque a celebração da arte, a celebração da cultura que está tão esfacelada em nosso país. Mas com isso a minha saudação a todos e todas do Brasil, de Pernambuco, de todo o país, dos outros lugares, dos outros espaços, dos outros países que acompanham a gente, para a gente refletir um pouco mais esse domingo, mais essa semana do tempo comum, ou melhor, do tempo do discipulado e da missão. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Sou Maria do Carmo Sintra, trabalhadora da educação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. A vida é dom de Deus. Do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre,
dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois Jesus falou a todos: Atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E o homem pensou: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. E neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida. E as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Assim acontece com quem junta tesouros para si mesmos, mas não é rico para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, com essa boa nova, com esse texto bíblico, do texto lucano, do Evangelho de Lucas, a gente continua aquele itinerário, a caminhada de Jesus a Jerusalém. Como a gente vinha falando, ao centro do poder, mas levando toda a periferia consigo. A gente lembra, esse caminho não é um caminho geográfico apenas, é um caminho existencial. É a caminhada do discipulado e da missão segundo o modelo de Jesus. Essa é a mensagem central. Aqui em nosso estado, aqui em Pernambuco, nos próximos dias haverá um evento chamado Marcha para Jesus, que aconteceu já nos outros estados e tem servido, além de um desserviço à prática cristã, tem servido mais ainda para discursos violentos, discursos autoritários e antidemocráticos do atual presidente do Brasil. Eu cito esse evento por causa desse nome forte, Marcha para Jesus. Enquanto parte, digamos assim, do cristianismo que está mofado, que está carcomido, cria esse evento Marcha para Jesus, a Boa Nova de hoje nos lembra, mais uma vez, durante esse tempo comum, que para Jesus não se marcha. A experiência que a gente faz como companheiro Jesus é de caminhada. A gente caminha com Jesus, a gente não marcha para Jesus. Na sua época, quem marchava eram os soldados romanos. Não somos nós, não eram os seus discípulos. Então, contra toda marcha para Jesus, a gente caminha com ele. E segue essa caminhada com mais outra lição, com mais outra parábola, com mais outro tópico da lista de formação do discipulado que Jesus vem fazendo. Evidentemente, Jesus, nesse texto bíblico, se dirige a uma pessoa que o interpela, mas ele está falando para os seus discípulos, no caso, para nós. Durante a caminhada, um cidadão entende Jesus, reconhece Jesus como rabino e pede para que ele medie uma situação de herança em sua família. Isso era o costume da época, os rabinos entravam nessas discussões para mediação e se sentiam honrados em serem chamados para isso. Ora, Jesus, na hora, diz: ninguém o convidou para legislar sobre isso. Não é para isso que ele veio. Era bom que a gente entendesse isso, porque de cara a gente pode pensar: é uma situação injusta e Jesus não quer gritar contra as causas injustas?
Jesus sabia do coração daquela pessoa, sabia que ali a situação, para além de alguma forma injusta, havia uma discussão sobre a ganância, sobre o poder, sobre o acúmulo. E Jesus faz o quê? Jesus descola a sua figura da figura dos rabinos da época. Jesus não vai fazer essa mediação. E conta uma parábola de um homem que ajunta tesouros, que acumula, vive para si, tanto que diz o tempo todo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou construir. E Deus diz: louco, amanhã mesmo você vai prestar conta de sua vida e vai sobrar o quê? Reparem que o tempo todo, por mais que Jesus esteja dando uma resposta ao que aquele rapaz interpela, aquele cidadão interpela, Jesus, o texto lucano diz o tempo todo: e Jesus disse-lhes, Jesus contou-lhes esta parábola. Ou seja, o texto deixa claro que o ensinamento é para os discípulos. Que as riquezas deste mundo, que o acúmulo não faz parte do seu projeto de vida. Ora, erroneamente ou com muita maldade, alguém pode dizer: os sindicatos, as pastorais, as associações de moradores, as igrejas da base falam tanto de coisas materiais, educação, saúde, reforma no campo. O Evangelho está dizendo que é para a gente deixar essas coisas de lado e buscar as coisas do alto. Não. O que o texto bíblico está nos convidando, eu penso que é a não entrar na lógica desse mundo cruel. Não entrar na lógica, não entrar no circuito do lucro, do acúmulo, do latifúndio. Lembrem que o Paulo Freire dizia que se a formação não é bem feita, aquele que é oprimido vai querer se tornar o opressor num outro momento. O Pedro Tierra, na missa dos Quilombos, na década de 80 em Recife, numa das poesias dizia: nada de escravo de hoje ser o senhor de amanhã. Ou seja, a gente não quer entrar na lógica do capital, na lógica desse mundo, na lógica do lucro, na lógica da exploração. E nesses últimos dias, no Brasil, mais de 300 pessoas foram retiradas do trabalho escravo. Foram resgatadas, foram libertadas. E algumas mulheres e suas famílias foram libertadas de sequestros, de cativeiro, de cárcere privado pelos seus próprios companheiros. São notícias desta última semana. Mais de 300 pessoas foram libertadas, resgatadas de trabalho escravo. Ora, como Boa Nova de Jesus, como caminheiros da Boa Nova de Jesus, a gente precisa garantir, lutar para que essas pessoas tenham acesso à educação, moradia, direitos, ao resgate de sua vida que foi sequestrada, roubada. Nós não queremos algo diferente disso. O que a gente está dizendo aqui, refletindo a Boa Nova, é que a gente não quer isso na lógica dos patrões. A gente não quer isso na lógica do capital. A gente não quer o acúmulo. Nas nossas comunidades de base, a gente cantava e ainda canta, no Bendito dos Romeiros, que todo arame e porteira merecem corte e fogueira, são frutos da maldição. É um cântico do nosso profeta Zé Vicente. A gente, com esse texto bíblico, a gente reforça essa denúncia. Tudo que acumula, que junta, mas não distribui, tudo isso é fruto de maldição. O próprio Jesus se nega a legislar sobre esse tipo de ganância. Também nós. Se ele conta para os seus discípulos, se ele está fazendo esse caminho com os seus discípulos, e uma das lições é esta, isso deve fazer parte do nosso itinerário também. A gente quer o reerguimento da classe trabalhadora. A gente quer trabalho digno, salário digno, condições de trabalho,
A gente quer o fim do assédio moral, sexual, o fim da divisão sexual do trabalho, no sentido da exploração maior ainda sobre as nossas companheiras, sobre as mulheres. Mas a gente quer fazer isso não numa lógica em que parte da classe trabalhadora vire ou ache que virou classe média e vive assistindo o sofrimento dos outros e das outras. A gente quer partilha, a gente não quer acúmulo. E isso está retratado no itinerário que Jesus faz. Vocês lembram bem da caminhada que a gente está fazendo nesse tempo comum. Jesus é contra a intolerância religiosa e compreende que os samaritanos também têm direito a ouvir a boa nova, mesmo que não queiram, mesmo que num primeiro momento não entendam, mas ele está ali naquele caminho e não é por causa disso que os samaritanos devam sofrer a intolerância religiosa. Ele entende a emancipação da mulher e aí entra na casa de Maria e Marta e dialoga com elas. Ele compreende qual é o espaço da militância, como é que o militante, como é que o cristão, como é que o pastoralista, como é que aquele que quer o caminho da justiça e da paz devam viver. Não é o caminho do levita, não é o caminho do escriba, é o caminho de quem se faz próximo do outro. Depois ele nos dá um itinerário de vida, foi no domingo passado, com a oração do Pai Nosso, do Pai que é nosso, que tem seu nome cada vez mais santificado nas nossas práticas de justiça, de solidariedade, de companheirismo, de coletividade. Por isso é que o pão é nosso. E hoje ele diz, olha, tudo isso que o capital, tudo isso que o capitalismo, tudo isso que as grandes potências têm feito, isso não corresponde a nós, isso não corresponde ao caminho, ao projeto de Jesus, e por isso a gente deve fugir disso. A gente deve lutar sempre para que todos e todas tenham direito a tudo, tenham acesso a tudo que for necessário, que for preciso, que for bom para a sua vida. Mas a gente não quer ir na lógica do capital, na lógica do acúmulo. O próprio Deus, que é Deus da justiça, que é Deus de bondade, pode olhar para a gente e dizer, loucos, para que é que serviu isso? Do mesmo jeito que quando a gente denuncia todos esses acúmulos, a gente está dizendo para os banqueiros, para as multinacionais, para o capital, para os donos do dinheiro, a gente está dizendo, loucos, para que tudo isso? E à custa de quê? À custa de tanta morte da classe trabalhadora, dos trabalhadores do campo, dos indígenas, de mulheres pobres, de juventude negra, à custa de quê? De que serviu? É nesse sentido que a gente, mais uma vez, continua o caminho com Jesus. Eu vou voltar a dizer e vou dizer isso várias vezes. Jesus vai caminhando para o centro do poder, mas levando a periferia e levando um discurso que ajuda, que fortalece a caminhada da gente. A gente é contra tudo isso que está aí, pisando na classe trabalhadora, esse capital, essa escravização, um termo bonito que se usa hoje, essa flexibilização do trabalho, das formas de trabalho, tem explorado, escravizado e até agora camuflado as situações de assédio moral da classe trabalhadora. O home office agora virou uma forma da classe trabalhadora não ter mais a separação do seu espaço privado, do seu espaço de trabalho e ser assediada moralmente diuturnamente, o dia inteiro, para produzir. E ainda mais sem a solidariedade coletiva, porque cada um está na sua casa, ninguém está mais no chão do posto de trabalho, não pode se irmanar, inclusive para se conscientizar. É esse tipo de exploração, de acúmulo, que tem gerado mais adoecimento na classe trabalhadora. E Jesus sequer nos convoca a mediar algum tipo de flexibilização. Jesus é contra essa exploração, essa ganância. E mais uma lição para nós, classe trabalhadora, a gente precisa sequer cogitar
que há uma mediação entre esse tipo de relação. A gente quer justiça para os trabalhadores e trabalhadoras. E a gente faz isso nas associações de moradores, nos partidos, nas pastorais, nas comunidades de base, nos sindicatos. A gente faz isso com fidelidade a Jesus Cristo e fidelidade à classe trabalhadora. A Boa Nova de hoje nos garante que a nossa luta histórica por partilha, por mesa farta, por renda básica, por direitos, contra toda ganância, contra todo acúmulo, contra todo latifúndio, contra toda forma de enriquecimento às custas da classe trabalhadora. A Boa Nova de hoje garante que essa luta, que é histórica, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda e ela é bendita. É por isso que a gente está caminhando junto com Jesus. Ele caminha para o centro do poder, para fazer denúncia, para o seu martírio, levando toda a periferia consigo. Eu vou continuar falando isso várias vezes. E a gente também, como aqui no nosso país, a gente está aos poucos nessa caminhada, lutando pela democracia, para que nos próximos meses a gente tenha vida plena para o nosso país, a gente tenha um momento de renovação, de reconstrução do nosso país. Diante do que uma extrema-direita fascista tem feito, destruído, arrasado com o nosso povo, com nossa classe, com o nosso país. Então a gente faz essa caminhada, lutando contra todo tipo de ganância que Jesus nos comunica, nos anuncia que é preciso lutar. Lutando por taxação das grandes fortunas, lutando por renda básica, lutando por direitos para a classe trabalhadora, lutando por redução da jornada de trabalho. Tudo isso faz parte da nova página da Boa Nova que a classe trabalhadora está escrevendo junto ao companheiro Jesus. Gente, uma boa semana, uma semana de luta, de resistência, de solidariedade, de busca, de denúncia de tudo que é acúmulo, que é latifúndio, que é exploração. Vamos continuar caminhando com o nosso companheiro Jesus, vamos continuar caminhando nas nossas comunidades. Saúde e paz para todo mundo. Até mais. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora
das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.